Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Neste momento, se coloque de pé no seu lugar. Que bom te ver mais uma vez, mais um domingo na casa do Senhor. Assim como Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. E é muito bom ver, né, vocês aqui em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, né? E eu sei que o coração de Deus está muito alegre por te ver na presença dele. E que você realmente possa abrir o seu coração nessa noite para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para dar para você. E nós vamos também chamar Jesus, né, para esse lugar, para o nosso coração, porque em vão nós abrimos a igreja se o Senhor não estiver aqui. Coloca a mão toda do teu coração. Vamos estar orando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez estar na tua casa. Como é lindo, como é bom sentir a tua presença, como é bom andar com o Senhor. E nós viemos aqui, Espírito Santo de Deus, te adorar, render culto ao Senhor. Te agradecer, Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada. Até as coisas, Espírito Santo de Deus, que não percebemos, mas nós sabemos que o Senhor que tem feito, é o Senhor que tem tomado a direção. Então, Jesus, venha sobre nós, venha sobre este lugar, venha sobre cada vida, sobre cada família representada, sobre aqueles, Espírito Santo de Deus, que estão em casa, sobre aqueles que ficaram em casa, os nossos entes queridos. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pelo nosso falar, pelo nosso andar, pelo nosso agir. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que tudo provém do teu reino. Então, Espírito Santo de Deus, venha o teu reino sobre este lugar. Espírito Santo, que nada nos impeça de adorar o teu nome, que nada venha distrair o nosso coração, a nossa mente, mas que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para dar para nós, Espírito Santo. Faça morada em nós, faça morada neste lugar, Pai. Abençoe, Espírito Santo de Deus, a cada irmão que está aqui, a cada um, Espírito Santo de Deus, que está nos assistindo, cada um que está, Espírito Santo de Deus, no seu lar, cada um, Espírito Santo de Deus, que necessita de Ti, Pai. Leva, Espírito Santo de Deus, consolo onde precisa de consolo, abraço onde precisa de abraço, libertação onde precisa de libertação, Pai. Nós, Espírito Santo de Deus, pedimos, Senhor, clamamos ao Senhor, sara essa terra, Pai. Sara, Espírito Santo de Deus, as pessoas que precisam do Senhor, Espírito Santo. Venha sobre nós, Pai. E muito obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós. Eu sei que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas, Espírito Santo de Deus, o Senhor ainda tem para fazer em nós. E nós te clamamos e aceitamos, Senhor. Aceitamos essas grandes coisas sobre nós. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Neste momento, nós vamos estar dando continuidade da petição ao Senhor para Ele fazer morada em nós. O Espírito Santo de Deus, Ele precisa que você o convide para fazer morada em você. Ele já está neste lugar. Ele precisa ouvir de você. Ele precisa ouvir tua voz. Ele precisa saber de você que você o quer. Muitas das vezes nós tiramos um tempo, mas nós não convidamos o Senhor para ficar conosco. O Senhor não entra onde Ele não é convidado. Que você nessa noite possa pedir ao Senhor que venha e faça morada em você. Que você venha pedir, Senhor, eu te convido ao Senhor nunca mais me deixar sozinho. Faça morada aqui em mim. Porque
nós, Espírito Santo. Você que está a sua Bíblia, abre comigo lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, no verso 6. Amém? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Você crê nisso? Aleluias. Nós seremos salvos pela vida de Cristo. E nós cremos, nós acreditamos que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Que você possa realmente fazer disso uma oração para a sua vida. Nós possamos todos os dias falar: Senhor, o Senhor é tudo para mim. Através da sua vida, eu tenho vida. Eu não tenho vida simplesmente porque eu fiz alguma coisa. A glória não é minha, a glória não é sua. A glória é de Deus. Aleluias. Tudo vem de Deus. Todas as coisas veio de Deus para nós. E o principal delas, o seu Filho que morreu na cruz, por meus e pelos seus pecados. Ele um dia voltará para buscar a mim e você. E que você possa falar para Ele: Senhor, não há outro como Tu. E eu acredito, Espírito Santo, que o Senhor está comigo todos os dias. E eu quero te declarar que o Senhor é tudo, tudo para mim. Amém?
Deus. Glória a Deus. Nós acreditamos, nós cremos num Deus que Ele não deixa os seus. O salmista fala que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Que você possa ter essa fé no seu coração. Jesus jamais vai desamparar você. Então, por isso, nessa noite, eu quero te dar uma palavra de ânimo para você. Se alegre. Se alegre em Deus. Quando Deus fala sobre prosperidade, Ele quer dizer para você que Ele nunca vai te abandonar. A presença dEle sobre a sua vida vai estar constantemente. Amém. Por isso, se alegre na presença do Pai. Neste momento, você que trouxe seus dízimos, você que trouxe a sua oferta, você que vai ofertar a sua vida ao Senhor, que você possa realmente estar fazendo com alegria no seu coração, devolvendo aquilo que o Senhor te dá. Eu tenho um testemunho muito forte, porque quando a pandemia começou, a gente lá em casa ficou desesperado. E nós ficamos, Senhor, como é que a gente vai arrumar? E Deus sempre bradava no meu coração, filha, sou eu quem faço. Eu já não fiz até aqui. O que é uma pandemia para mim? Não importa o problema que você está passando. O que importa é o tamanho do seu Deus. Amém. E eu posso te dizer que o nosso Deus é um Deus grandão. Aleluia. Então, se você trouxe seus dízimos, suas ofertas, entregue ao altar do Senhor. Amém? Tua
nós possamos sempre nos alegrar em Deus. Neste momento, hoje está meio friozinho, né? Vamos cantar um pouquinho? Amém. Vamos cantar então 1000 graus. Que a sua festa, que o som dessa festa já possa ter chegado até o trono de Deus. E que nós possamos realmente estar sentindo a presença do Pai, amém? Amém.
Amém, Senhor. Acredito que já tenha descido 1000 graus de unção sobre a sua vida. Amém. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pela oportunidade que Ele tem nos dado a cada dia de ouvir, de falar sobre a palavra dEle. E neste momento eu queria chamar o nosso irmão Jefferson aqui. Ele tem uma palavra para você, que você possa receber. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Que benção, né? As mamães que não vieram na parte da manhã, né? Meus parabéns, Deus abençoe a todos vocês. Queridos, eu só quero compartilhar com vocês, né, um texto. Deixa eu anotadinho aqui. A palavra de Deus nos ensina a consolidar, né? O Senhor Jesus disse: ide e fazei discípulos, né? Ensinando-os, batizando-os. Então, consolidar significa firmar passos. Consolidar significa ensinar. Consolidar significa fortalecer. E nós estamos começando com um ministério de consolidação. Porém, esse ministério, ele não funciona sozinho. Ele depende de pessoas, né? Depende de uma equipe para que a gente possa consolidar mais pessoas. Se eu perguntar a você hoje aqui, você lembra de alguém que esteve na igreja e hoje não está vindo? Não por conta da pandemia, mas porque veio na igreja e mais por algum motivo não está vindo mais. Então, se eu perguntar isso para você, né, você rapidamente você vai lembrar de uma pessoa que talvez esteve na igreja, mas hoje não está vindo. Então, esse ministério de consolidação, ele vai vir para fortalecer esses irmãos. Um convidado que você chamou, um visitante, né, uma pessoa recém-convertida. Então, a gente quer formar esse ministério para quando uma pessoa vir à igreja, seja um visitante, seja um desviado, seja uma pessoa que está começando a caminhar com Jesus, para que a gente de maneira alguma perca essa vida. E esse ministério vai vir para fortalecer isso. Então nós queremos formar uma equipe, queremos formar, né, um grupo de pessoas para que a gente possa consolidar essas pessoas, a gente possa discipular, né? A pessoa chegou à igreja, a gente começa a acompanhar essa pessoa, né, até o batismo. Então a gente quer dividir por setores, né? Belo Horizonte, Vila Brasília, Mariana Torres, Fazendinha. Então a gente quer reunir esse grupo de pessoas para que a gente possa consolidar essas vidas, né? A pessoa entrou, né, vai ter uma ficha de consolidação ali na igreja, ali na portaria, né? Então já os diáconos já vão anotar o nome direitinho, né? No outro dia nós já vamos estar fazendo uma fonovisita, mandando uma mensagem para essa pessoa, né, mostrando a importância dessa pessoa e já chamando para vir para o próximo culto, né? E aí a pessoa querendo, né, a gente vai na casa dela, faz oração. Então é um projeto muito bonito, um projeto muito bacana. Eu creio que vai ajudar a fortalecer ainda mais a igreja. Amém? Então, os irmãos que sentiram o desejo no coração, eu quero participar desse ministério, né? Eu quero participar, né, fazer parte desse ministério. Mas eu não consigo, eu não sei falar com pessoas. Não tem problema. Nós vamos estar dando algumas instruções, né, pastor? Vamos estar dando algumas instruções, dando um treinamento para que você saia apto, né, para você poder consolidar. E quem de fato vai ensinar é o Espírito Santo. Amém. Basta só você estar com o coração aberto, né, com o coração pronto a servir, que Deus vai te capacitar. Amém? Então, os irmãos que tiverem desejo no coração, né, de estar participando desse ministério, depois só dá o nome direitinho, né? Pode dar o nome para o pastor, pode dar o nome para os diáconos, e vai estar anotando para mim também, tá anotando o nome direitinho, e a gente vai estar fortalecendo, e depois a gente vai estar marcando um dia para a gente começar esse treinamento aí. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.
Glória a Deus. Eu só queria falar uma coisa para vocês, é que o maior propósito de Deus para as nossas vidas é ser o nosso amigo. Desde o princípio, quando Ele criou Adão e Eva, Deus sempre descia todos os dias para falar com Adão e Eva. Ele queria ter essa comunhão com a humanidade. E hoje Deus precisa da sua ajuda para ter comunhão com as outras pessoas. Então que você possa realmente receber essa palavra de Deus no seu coração, que você possa receber esse chamado de Deus para você. Eu sei que já Deus deve ter incomodado seu coração, então que você receba de Deus para você. Amém? Neste momento eu vou estar passando para a Lissane, ela também tem uma coisa para falar para você. Que também você receba de Deus, que você prepare o seu coração, que logo após vem a mensagem. Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Mês de maio é o mês da... Tá fraco. Mês de maio é o mês da... E qual é o nosso tema neste mês? Famílias para sempre. Vamos falar mais forte? Famílias para sempre. Isso é profético. Você crê nisso? Que a sua família é para sempre? Então você vai falar mais forte para o mundo ouvir. Vamos lá? Família para sempre. Aleluia. Esse é o propósito de Deus, né? Que a família seja uma instituição eterna, que não tem fim, como a aliança dele conosco, não é? E nessa semana nós tivemos um desafio para a igreja. E eu quero parabenizar você que participou. E quem não participou, eu vou te encorajar a participar dos próximos, né? Colocar a foto no grupo. Tinha um monte de foto bonita, né? De famílias. E que Deus continue abençoando a vida de cada família da nossa igreja. Para essa semana, eu trago um novo desafio. O desafio é: surpreenda a sua família. Essa semana você vai preparar uma surpresa para a sua família. Pode ter mais de uma surpresa durante a semana, né? O Dinho pode preparar uma surpresa para a Edna e a Edna vai pensar numa surpresa para o Dinho. Então pode ter a semana inteira de novidade na família, né? Uma dica: se você não tem o costume de arrumar a cozinha para sua esposa, você fala assim: ó, hoje eu vou arrumar a cozinha para você. Olha que benção, né? Se você não tem o costume de arrumar a cama quando você levanta, você vai deixar a cama bonita. Fala uma surpresa que eu fiz para ti, né? Então você vai pensar em uma forma de surpreender a família. Você, Will, tá de férias, prepara aquele almoço para a irmã, né? Que eu tô sabendo que a irmã tá por aí. Prepara a mesa, arruma aquela mesa bonita. Amanda, capricha na mesa, faz uma surpresa para a família. Amém? E na medida do possível, mostra pra gente, põe lá no grupo a surpresa que você fez, ou então escreve: ó, essa semana eu fiz isso, 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 pra gente acompanhar aí o mover de Deus nas nossas famílias nessa semana. Amém? Fabrício, vai pensando aí, tá? Ele levantou, ele vai pensando. Amém. E eu quero ainda nesse momento família homenagear, né, as mães e oferecer uma lembrancinha simples. Eu vou pedir o João para colocar um vídeo. E enquanto a gente entrega o vídeo, você vai assistindo. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Parabéns por esse sacerdócio, por esse ministério. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada uma de vocês. Amém? Você pode se colocar de pé, as mamães, que a gente vai oferecer aí uma lembrancinha. E o João vai soltar um vídeo. Pode colocar, João. E logo após o vídeo, o pastor vai orar pela vida das mamães. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim.
te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe. Os irmãos podem se assentar. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, né? Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida das nossas mães, né? Família para sempre. E as mães, elas compõem, né, uma parte importantíssima da família. E eu quero nesse momento orar pelas nossas mamães que estão aqui presentes, pelas mamães que nos acompanham pelo culto online ou pelo culto ao vivo também. Que Deus esteja abençoando grandemente, como eu tenho dito sempre aqui, esse ministério que é o ministério da maternidade, né? Eu entendo que ser mãe é um chamado de Deus, é um ministério entregue pelo Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero nesse momento, ó Pai, agradecer ao Senhor por esse dia tão especial que é o Dia das Mães. Agradecemos, ó Pai, pelas nossas mães, ainda aquelas, ó Pai, que estão conosco, aquelas que já estão com o Senhor, mas ainda assim nós somos gratos porque nós as temos em nossa vida, ou nós as tivemos em nossa vida em algum momento, e isso foi extremamente especial e importante para nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor muito tem nos abençoado através das nossas mães, que exercem um grande ministério na nossa vida. Eu agradeço pela vida da minha mãe, ó Pai, eu agradeço pela vida das mães que estão aqui presentes, aquelas, ó Pai, que não poucas vezes eu ouço o testemunho dos filhos de que estão nos caminhos do Senhor,
graças aos ensinamentos de suas mães, ó Pai. Muito obrigado por causa da vida dessas mulheres. Continue as abençoando e continue, ó Pai, as usando para que elas continuem sendo um instrumento do Senhor na vida dos seus filhos, ó Pai. Agora, nesse momento também, nós entregamos a palavra em suas mãos, que o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Deus, que o Senhor esteja nesse momento perdoando os nossos pecados, perdoando aquilo que possa porventura fazer separação entre nós e o Senhor, para que possamos ser recebedores da palavra do Senhor, para que o Espírito Santo esteja ministrando as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Família para sempre. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, no capítulo de número 2, no versículo de número 46, Atos 2, versículo de número 46, e eu quero aproveitar esse momento também para dizer para a Lissane que eu ficaria extremamente surpreso se eu chegasse em casa essa semana e tivesse uma moto nova lá no quintal. Atos 2, está ouvindo? Atos 2, versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na minha linguagem, porque eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje, e ela diz assim: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Famílias para sempre. Meus irmãos, quando eu penso em família, vamos ver lá se você é novo, se você é mais de antigamente, né? Quando nós pensamos em família, ou pelo menos quando eu penso em família, né, Anderson? Logo me vem à mente aquelas propagandas da Quali, da Doriana, a propaganda de manteiga, né, Ana? Que tinha o quê? A família em volta da mesa, né, tomando café da manhã, todo mundo rindo, todo mundo brincando, todo mundo com a Quali na mão, né, com a Doriana, um passando a margarina para o outro, e era só alegria no café da manhã. Meus irmãos, isso virou uma referência, né, quando o assunto é família. Muitas vezes as pessoas falam assim: ali parece até uma família de propaganda de margarina, não é? Porque isso perpetuou por uma década, né, essa imagem da família alegre em volta da mesa para tomar o café, todo mundo brincando, todo mundo feliz. E quando nós pensamos em família, eu quero te convidar nesse momento a pensar exatamente nisso. Eu me lembro que um pouquinho antes, né, da gente mudar aqui para Volta Redonda, quando a gente estava morando lá em Barra Mansa, meus irmãos, sinceramente, lá em Barra Mansa, o nosso apartamento era um Kinder Ovo, né? Era extremamente pequeno, como diria o Didi, né? Para uma pessoa entrar na sala, uma tinha que sair, né? Igual ele falava antigamente, era muito pequeno. E aí, um pouquinho antes da gente vir embora para Volta Redonda, a Alice pegou e falou assim: eu quero uma mesa, porque a gente não tinha uma mesa. A gente já estava morando 4 anos ali em Barra Mansa, né? Mais do que a gente morou na Vila Muri. Só que na Vila Muri a gente tinha uma mesa. Quando a gente foi para lá era muito pequeno, a gente teve que se desfazer da mesa. Até foi a nossa mesa de ceia aqui por muito tempo, não é? E aí ela cismou de comprar uma mesa. Eu pensei: meu Deus, onde que a gente vai colocar uma mesa nessa casa? E ela comprou a mesa e assim, poucos meses depois coincidiu, né? Ou aprove Deus de nós virmos para Volta Redonda, e agora a gente tem um espaço na mesa. E agora a gente tem o hábito de todo dia, né? A gente toma um café, a gente almoça junto ali na mesa, né? Era uma prática que a gente não tinha. E talvez essa seja uma imagem que você tem na sua casa, na sua família. Recentemente eu ouvi o Ratinho falando isso, né? O apresentador, de que na família dele é sagrado o momento do almoço ou da janta, que seja onde os filhos estiverem, as noras, todos vão para a casa dele, sentam em volta da mesa para almoçarem ou jantarem junto. E esse cenário, ele não é um cenário difícil de se ver, não é? Talvez eu estou falando isso com você, e você está pensando na sua família, sentado ali em volta da mesa, almoçando, tomando café. Às vezes não, né? Tem gente que não tem essa prática, mas bom seria que fosse, não é? E é muito comum a gente pensar nessa imagem da família em volta da mesa. Agora, se você consegue visualizar essa imagem, eu quero convidar você a pensar uma outra coisa. Você está ali na mesa,
junto com a sua família, tomando um café da manhã, né? Tá ali a Doriana do lado, não estou sendo patrocinado, né? Nem sei se existe ainda essa margarina, existe? Existe, não entendo muito isso não. Mas tá ali alguém passando, a Doriana ali para a esposa, né? Tá a criança ali no meio. De repente está ali um copo de leite em cima da mesa. E aí a criança ela vai estender a mão para pegar a Doriana. Ela esbarra a mãozinha no copo de leite. Tá aquela toalha bonita na mesa que a mãe ganhou de casamento, né? Eu não sei por que ela deixou essa toalha na mesa do café da manhã. E vamos piorar a situação? Tem café dentro desse leite, né? Que você sabe que vai manchar a toalha. E aí, meus irmãos, aquilo cai na toalha e mancha a toalha, e de uma hora para outra, aquele ambiente de alegria que estava ali em volta da mesa, o pai, ele se torna o incrível Hulk, né? Se você conhece o Hulk, você sabe que quanto mais raiva ele tem, mais forte ele fica, mais explosivo ele fica. De uma hora para outra, o pai já explode com a criança. Moleque, você não presta atenção em nada, não é? Nada que acontece, nada que você está fazendo. Olha aí a sujeira que você fez. A mãe fica desolada com a toalha. Ela arranca a toalha mesmo com os pratos em cima da mesa, mexe tudo, balança tudo, e ela já sai passando detergente na toalha para não manchar, né? Para a mancha não grudar na toalha. Vai, leva a toalha para a máquina de lavar. As crianças já se apavoram porque não conseguem ainda, né, entender muito bem por que tanta coisa, né? Foi só um copo de café que entornou na mesa. E aí, meus irmãos, o que acontece? Lá se foi a paz na família, não é? E esse momento que era um momento bom, um momento agradável, um momento gostoso, um momento em volta da mesa de alegria, se torna num momento de guerra. Está a criança chorando porque o pai está gritando, está a mãe apavorada berrando porque a toalha está manchada, porque aquilo foi um presente de casamento. E o que eu quero dizer para você nessa introdução é que quando nós pensamos em família, meus irmãos, nós devemos entender que pequenas coisas roubam o sorriso, roubam a alegria de nós estarmos dentro de casa. Às vezes uma coisa muito pequena é suficiente para desestruturar toda a nossa família. E eu preciso dizer para você que Deus, Ele deseja que a nossa família seja uma família melhor, que a nossa família seja uma família que não seja abalada por causa de coisas extremamente pequenas. E eu vou voltar nisso que eu estou falando agora, lá no final da nossa reflexão, mas guarda isso na nossa mente. Cuidado com as coisas extremamente pequenas que desestruturam a sua família. E quando você pensa na sua casa, eu preciso perguntar para você, a sua vontade, quando você pensa na sua casa, na sua família, quando você está trabalhando e dá o horário de ir para casa, a sua vontade é correr para lá ou é correr de lá, não é? Tem gente que quando dá a hora de ir para casa, ela morre de vontade de correr para lá, mas tem gente que quando está em casa, tem vontade de correr de lá. E isso é uma coisa que nós precisamos pensar seriamente, meus irmãos, porque existem ambientes familiares que ninguém suporta mais estar por muito tempo. Tem muita casa, muita família onde as pessoas não suportam estar muito tempo dentro de casa. E eu pergunto para você, você já ouviu falar de Pripyat? Talvez você só não está ligando uma coisa com a outra, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar. Pripyat é uma cidadezinha ali na Ucrânia, aonde ficava uma famosa empresa nuclear chamada empresa de Chernobyl, né? Talvez agora já veio à sua mente. E em 1986, um ano mais bonito da história, porque foi o ano que eu nasci, né? A empresa de Chernobyl, uma empresa de uma usina nuclear, ela rompeu um dos seus das suas turbinas nucleares, né? Um dos seus reatores nucleares. E Pripyat, meus irmãos, ela foi devastada pela radiação nuclear. Muita gente morreu, muita gente ficou doente,
E isso aconteceu em 1986. E hoje Pripyat, que era uma cidade extremamente legal, se você ficou curioso, vai lá no YouTube e pesquisa, que você vai ver, lá tinha parque de diversão, com roda gigante muito legal, as escolas eram gigantescas, os hospitais eram gigantescos, porque Pripyat era um exemplo de cidade moderna na época. Os carros eram lindos, as casas eram lindas, mas essa cidade se tornou em uma cidade fantasma. Essa cidade se tornou numa cidade fantasma. Isso aconteceu em 1986 e hoje ninguém habita ali naquele lugar. Hoje existem alguns passeios turísticos para Pripyat. Você pode ficar 30 minutos dentro de Pripyat, se você não quiser morrer com os cânceres mais agressivos que a humanidade pode imaginar. E Pripyat, meus irmãos, segundo os cientistas, só voltará a ser habitável daqui 900 anos. Daqui 900 anos, pode ser que Pripyat possa ser habitada novamente. O que eu quero dizer para você é que às vezes nós damos algumas brechas dentro de casa. Nós permitimos que algumas coisas pequenas, como esse exemplo que eu dei da família tomando café e cai um copo de leite e começa a Segunda Guerra Mundial, a terceira, né, que a segunda já foi, começa a Terceira Guerra Mundial dentro de casa. Coisas muito pequenas causam tanto problemas que tornam o nosso ambiente familiar radioativo, né? Tornam o nosso ambiente familiar insuportável, mortal, mortífero, aonde as pessoas não aguentam sequer ficar muito tempo dentro de casa. Tamanha é a radiação, isso claro é uma ilustração, não é? Tamanha é a radiação, tamanho é o clima tenso dentro de casa, por causa de brigas e desentendimentos enormes, por causa de coisas extremamente pequenas. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que o lar, a casa, a família, deve ser um lugar de aceitação, de perdão, principalmente de perdão, de alegria. E aí, meus irmãos, não existe radiação, né? Briga que não seja vencida dentro dos nossos lares. Mas nessa noite, eu preciso considerar 3 coisas muito importantes a respeito das nossas famílias. A primeira coisa que eu preciso que você entenda a respeito da sua família é que as nossas famílias, elas estão sob ataque. Nós acabamos de ler Atos, capítulo de número 2, o versículo de número 46, e nós vemos que esse texto ele fala sobre a igreja primitiva, uma igreja alegre, uma igreja que tinha tudo em comum, um exemplo de igreja para todas as igrejas. E talvez em um primeiro momento você olhe e diga assim: poxa, esse texto nada tem a ver com família, porque o pastor escolheu esse texto para falar nessa noite, é dia das mães, é mês das famílias, o tema é família para sempre, o que tem a ver a igreja primitiva com isso tudo? Mas a verdade, meus irmãos, é que há um segredo escondido aqui dentro desse texto, que é a respeito das famílias que formavam a igreja primitiva. O texto ele diz o seguinte: todos os dias, unidos, ou seja, havia unidade, se reuniam no pátio do templo, ponto final. E nas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. A igreja era forte, a igreja era unida, a igreja tinha unção, porque a igreja é a formação de muitas famílias, como aqui. As nossas famílias formam essa igreja. E o que a palavra está nos dizendo através de Paulo é que seja na igreja ou seja nas casas, as famílias tinham unidade, harmonia, alegria, cumplicidade. A igreja era forte porque as famílias eram fortes também. Amém? Isso está muito claro dentro do texto. O que acontece, meus irmãos, é que tão somente a igreja, por tabela, desfrutava de uma comunhão que havia dentro dos lares. A igreja, por tabela, desfrutava de uma alegria que existia dentro de cada casa daqueles cristãos primitivos. E eu quero dizer para você, meu irmão, que a família, ela é a primeira instituição criada por Deus. Lá no Gênesis,
Nós vemos que Deus ele cria a família ali para Adão. A partir do momento que ele dá uma esposa para Adão, Deus ele está fundando a primeira família. Ela é a primeira instituição criada por Deus. E eu posso dizer algo além. Existe uma segunda instituição criada por Deus, que foi depois de um tempinho, alguns milênios, né? 1 milênio mais ou menos. Deus ele cria então a igreja. E quando nós olhamos para a história da humanidade, só existem 2 instituições criadas por Deus: a família e a igreja. Eu quero dizer para você que Deus ele não criou partido político, então não vale a pena nós morrermos ou brigarmos por eles. O Senhor ele não criou empresas, então não adianta nós morrermos pelas nossas empresas, porque amanhã vai ter outra pessoa lá no nosso lugar. O Senhor ele não criou cidades. Deus não criou cidade alguma. Ele não instituiu cidades, foi o ser humano que começou isso. O Senhor ele não criou ONGs, organizações. O Senhor fundou apenas 2 instituições: a família e a igreja. E eu pergunto para você nessa noite: quais são as 2 instituições mais perseguidas pelo diabo e pelo mundo? As que sofrem mais ataques? Exatamente a família e a igreja. Porque o diabo ele sabe exatamente isso, que são 2 instituições nascidas e criadas no coração de Deus. E nós não podemos ser inocentes, meus irmãos, a respeito dessa realidade. O diabo, o inimigo de nossas almas, ele tenta a todo tempo atingir as nossas famílias e as nossas igrejas. As nossas famílias e as nossas igrejas, elas são atacadas, seja pela cultura, pelo entretenimento, pela política, pelos perseguidores, pelos céticos, seja pelo diabo, pelo mundo, seja o que for. Mas tudo que é mal se volta contra a família e a igreja. Então eu preciso que você entenda isso nessa noite. As nossas famílias estão sob ataque. A segunda coisa que eu preciso que você entenda, que a gente precisa considerar, é que apesar disso, a família, ela deve ser um lugar para sorrir. A família, ela foi criada por Deus com o propósito de revelar a glória de Deus. A família, ela foi criada por Deus para o nosso fortalecimento. A palavra de Deus fala sobre isso, né? O cordão de 3 dobras é a nossa família. É o marido, é a esposa, é o Espírito Santo. Melhor 2 do que 1. Porque um passando frio é aquecido pelo outro. A palavra ela nos dá diversos e diversos exemplos de que Deus ele criou a família para o nosso fortalecimento. Mas é algo que nós devemos pensar, meus irmãos, é que a nossa família, ela precisa ser um lugar feliz. A nossa família, ela precisa ser um lugar de paz. A nossa família, ela precisa ser um lugar de sorriso, de alegria, de aceitação, de perdão, de comunhão. Porém, é comum isso não ser uma realidade em muitos lares. É comum isso não ser verdade em muitas casas, inclusive lares cristãos. O ambiente familiar, ele precisa, de forma intencional e contínua, que a gente busque cultivar a alegria dentro das nossas casas. A gente precisa combater, meus irmãos, dentro dos nossos lares, a murmuração, as brigas, os palavrões, as mentiras, as discórdias, as divisões, os ciúmes, as intrigas, e tudo aquilo que é negativo e que torna o nosso ambiente familiar radioativo, perigoso, mortífero.
A grande verdade, meus irmãos, é que às vezes nós brigamos pelas diferenças, as diferenças, elas sempre existirão, né? Os conflitos, eles sempre existirão. Nós precisamos entender que quando a família nasce, a família ela nasce no casamento. São duas culturas completamente diferentes, que se unem debaixo de um mesmo teto. São pessoas diferentes que cresceram em lugares diferentes, com costumes diferentes, práticas diferentes, com aprendizados diferentes. E se a gente bobear, e se a gente der espaço para algumas coisas, tudo vira motivo de conflito, inclusive as coisas pequenas, as coisas bobas. Muita gente briga se o papel higiênico ele deve ficar com a folhinha para fora ou a folhinha para dentro do rolo. E isso vira a Terceira Guerra Mundial. Se você deve apertar a pasta de dente no meio, no começo ou no final, eu já disse para você não apertar a pasta de dente no meio. Mas eu sempre apertei assim. E aí começa a briga, meus irmãos, e quando a gente vai ver, essa briga tomou uma proporção tão grande, que a família fica ali uma semana sem se falar, e vai arrastando isso por muito tempo. Às vezes até fazem as pazes, e aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e surge uma nova bobeirinha, e do nada um ou outro vem e fala assim: é por isso que eu digo que você tem que parar de apertar a pasta de dente no meio. Você já tinha até se esquecido disso. E são coisas pequenas que desestruturam as nossas famílias. As nossas famílias são compostas por pessoas diferentes. Logo quando a gente casou, né, Liz? A Liz, ela toma muito banho. Eu nunca vi uma pessoa tomar tanto banho assim. Eu falo: menina, você vai gastar. Às vezes eu brinco com ela e falo: vamos salvar o nosso planeta, né? A água não é infinita. Mas o pior do que isso é que ela quer que eu tome banho toda hora também. E ela tem mania de tomar banho, tomar banho, tomar banho, tomar banho. Eu também tomo banho, às vezes. Meus irmãos, e quando eu tomo banho, eu tenho uma mania que meu pai deve estar assistindo, não sei se ele está assistindo ao vivo ou se ele vai assistir na quarta online. Meu pai, ele sempre teve uma mania que eu aprendi com ele, que é tomar banho e não me enxugar. E aí a gente sai molhado e veste a roupa molhada. Quantas vezes, meus irmãos, eu já fui perseguido dentro de casa. Mas brincadeiras à parte, aliás, antes de eu prosseguir, não foram poucas vezes que eu estou ali molhadinho, que eu vou vestir minha roupa, como eu sempre fiz. A gente casou, não lembro quantos anos eu tinha, uns 24 mais ou menos, né? Tinha feito isso há 20 anos na minha vida. E eu estou ali molhadinho, eu ia vestir minha roupa, eu vinha literalmente com a toalha atrás de mim, me enxugando pela casa. Imagina a cena, não imagina não, vai ser pior, imagina não. Mas graças a Deus a gente nunca brigou por isso, é só um exemplo, nunca brigamos mesmo, sinceramente. Hoje eu tento me enxugar melhor. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes a gente vem com essas diferenças, tá vendo? Ela já tem uma cultura de enxugar e eu vim com aquela cultura de não enxugar. E se a gente der espaço dentro da nossa casa, a gente acaba transformando coisas idiotas como essas em motivos de brigas extraordinariamente gigantescas, que roubam a paz na nossa casa, que tornam a nossa casa radioativa. E a nossa casa, ela deve ser um lugar para sorrir. Eu me lembro que poucas vezes eu fui ao cinema assistir filme assim com meu pai, com a minha mãe. Eu lembro que eu assisti Lua de Cristal com a minha mãe, quando eu era muito pequeno, da Xuxa. E depois eu já estava adolescente, eu fui assistir com a minha mãe e com meu pai no cinema A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Melhorei, né? De Lua de Cristal para A Paixão de Cristo, foi uma evolução. Mas, meus irmãos, me chamou muita atenção no filme do Mel Gibson. Claro que é uma arte de ficção, mas é claro que o ator, muito inspirado e compreendendo, ele estudou muito Cristo, o seu perfil, o modo como ele se comportava. Chama muito a minha atenção um determinado momento, se você lembra do filme, que Jesus está na cozinha, brincando com Maria. Ele está rindo com Maria.
Eu não lembro muito bem o que ela está fazendo, acho que ela está fazendo uma refeição, ou ele está trabalhando, fazendo alguma coisa lá na madeira, e ela chega e ele faz cosca nela, começa a brincar com ela. E o que eu quero dizer para você é que o Mel Gibson, ele conseguiu pegar uma essência de uma verdade bíblica, e que eu acredito sinceramente que era assim mesmo no lar de Jesus, ali em Cafarnaum, né? Para quem acha que Jesus não tinha casa, a casa dele ficava em Cafarnaum, vizinho do apóstolo Pedro, né? Morando ali naquelas imediações. É que Jesus, ele provavelmente ele era feliz, o seu lar era um lar alegre, feliz. E a gente precisa superar os conflitos dentro da nossa casa, para que a nossa casa seja um ambiente feliz. Sejam esses conflitos que existirão sempre por causa das nossas diferenças, sejam eles grandes ou pequenos. Os conflitos, eles sempre surgirão. Eles vão surgir nos primeiros anos do casamento, como eu falei aqui, pela forma como você aperta a pasta de dente, pela forma como você usa o seu papel higiênico, até vocês entrarem num formato que vocês vão ter a cultura da sua própria família, não é? E não mais a cultura da família paterna e materna. Mas depois os conflitos aparecerão quando surgirem os bebês, porque pai é doido, né? Pai vai querer ir brincar no sereno com o neném, com a criança, e a mãe não vai querer, a mãe vai querer agasalhar, né? Vai estar 50 graus na sombra da noite, e a mãe vai estar querendo pôr touca na criança, e aí vai começar o conflito, vai começar a briga, a intriga. Depois dos bebês vem a adolescência. Será que o adolescente que não tem carteira, ele pode sair com o carro do pai? O pai acha muito legal, ele deixa, mas a mãe não quer isso. E aí começam os conflitos também. E depois, meus irmãos, chegam os genros e as noras. Olha, aí é uma porta de conflito, hein? Depois aparecem novas crises. As crises podem ser financeiras, por exemplo. A gente pode brigar dentro de casa até por coisas boas. Aonde a gente vai tirar as nossas férias? A Liz gosta de frio. Eu nunca vi uma pessoa gostar de frio assim. Quando a gente vai viajar, ela quer ir para o sul. Meus irmãos, eu sou da praia. Olha o meu cabelo cheio de parafina, não é? Eu sou surfista. Eu quero ir para o Nordeste, eu quero ir para a praia. E a gente entrou num consenso, né, que um ano eu escolho, um ano ela escolhe, a fim de não ter briga, nunca, não ter atrito. Mas se a gente demole, coisas boas, como uma simples viagem de férias, se tornam em grandes brigas. E o que a gente precisa entender é que em cada estação da vida familiar, é possível também a gente experimentar uma verdade divina, que é a verdade de que Deus, ele tem bênçãos para nós em todos os momentos da nossa vida. A gente só não pode deixar de sorrir dentro de casa. A gente só não pode permitir que o nosso ambiente familiar se torne um ambiente radioativo, perigoso, pesado, insuportável. E em terceiro e último lugar, a terceira coisa que nós precisamos considerar sobre as nossas famílias, além dela estar sob ataque, além dela ser um lugar para sorrisos, é que a nossa família também é um lugar de presença. E quando eu digo para você que a família é um lugar de presença, eu quero dizer para você que a família, a casa, é um lugar onde você deve estar presente. Eu não sei se você já ficou em um hotel, se você estava viajando e você teve que ficar num hotel. O hotel é lugar de passagem. Não vou dizer que ninguém mora no hotel, porque pessoas extremamente ricas moram no hotel. Mas normalmente, meus irmãos, hotel é lugar de passagem, não é? Não é um lugar para se morar. Até quando nós estamos viajando, você viaja, você fica lá no hotel. Eu vou lá para Fernando de Noronha, para quê? Para ficar no hotel. Você fica um dia no hotel, porque normalmente o hotel é maravilhoso, mas você vai conhecer a cidade. Você vai andar pela cidade, porque o hotel é lugar de passagem, é um lugar que você usa para descansar e dormir, para tomar o seu café da manhã, para você tomar o seu banho, o resto é passeio. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas casas, muitos lares têm se tornado verdadeiros hotéis.
Muitos de nós, muitas vezes, só vamos em casa dormir, tomar banho, almoçar ou jantar ou tomar café. Não sabemos nada a respeito do outro. O marido não sabe nada da esposa, a esposa não sabe nada do marido, os pais não sabem nada dos filhos, os filhos não sabem nada dos pais. Mas quando Deus, Ele constituiu a família, Ele constituiu para o nosso fortalecimento, então a família tem que ser um lugar de presença, um lugar onde nós nos importamos com os nossos, aonde cada pai, mãe, filho estão presentes, aonde quando a mãe está triste, o pai está triste, o filho está triste, o outro consegue identificar, só de olhar ou só de ouvir a voz, e chega e ajuda e conforta e pergunta: está tudo bem? Mas em muitos lares tem havido um distanciamento familiar tão grande que às vezes o outro está triste ali do seu lado, você nem percebe, porque não sabe nada do outro. Que você se recuse a viver em um lar apenas de corpo presente. Amém? Nós precisamos ponderar, meus irmãos, se no nosso lar, de fato, nós nos importamos com os nossos, sem nos esquecermos que ali é um lugar de sorriso, mas é também um lugar de presença. Mas é também um lugar que está sob ataque e que talvez exista alguém dentro da nossa casa que está precisando da nossa ajuda também, do nosso carinho, da nossa presença. E eu quero concluir contando para você uma história. Eu já contei essa história aqui na igreja, eu lembro, mas tem muita gente nova na igreja, né? Muita gente que nunca ouviu. E essa história é uma história do pastor João Ribe Pagliarim, que é a história do prego do diabo. Tinha um camarada, meus irmãos, que ele queria muito ter uma casa. O sonho dele era ter uma casa para ele e para a família dele. Ele era um cara muito família. E ele não tinha uma casa, ele queria muito ter uma casa. E um dia o diabo apareceu para ele. E o diabo apareceu na forma de diabo mesmo. Pastor, como que é a forma de diabo? Não sei, vermelho, com chifre? Não sei, com rabo? Não sei, ele apareceu na forma de diabo, né, Maiara? Não sei. Ao ponto que ele identificou que era o diabo. E o diabo virou para ele e disse assim: olha, sem rodeios, eu sei que você quer uma casa para você e para sua família, e eu posso te dar uma casa. E o homem, ele ficou muito tentado em fazer aquele pacto com o diabo. E ele perguntou: tudo bem, você vai me dar uma casa, mas você é o diabo, provavelmente você quer algo em troca. O que você quer em troca? Eu não quero grandes coisas, eu só quero que você deixe eu entrar na sua cozinha e pregar um prego. A casa é toda sua, faz o que você quiser com a casa, mas o prego é meu. E o homem, ele pensou: poxa, uma casa é algo muito grande, não é? O que é um prego na parede? E ele fez o pacto com o diabo, e o diabo deu para ele uma casa. Não uma casa, a melhor casa, um espetáculo de casa, uma casa que qualquer ser humano nessa terra gostaria de ter. Então está chegando as festas de final de ano, ano novo. Aquele homem, ele está reunido com a sua família, ele adorava estar reunido em família. A família estava em volta da mesa, como lá na nossa propaganda da Doriana. Todo mundo feliz, alegre, brincando. Batem na porta. O homem olha pelo olho mágico. É o diabo. E ele pensa: o que o diabo quer? Na virada do ano, ano novo. E ele abre a porta e ele pergunta para o diabo: o que você quer? E o diabo diz assim: nada, eu só vim usar meu prego. E o homem, ele não consegue entender muito bem o que o diabo queria. E a família está toda reunida, meus irmãos. Aquela mesa linda, tinha tudo, tinha pernil, tinha peru, tinha farofa, tinha aquelas frutinhas, tinha rabanada, tinha tudo, né? Bacalhau, né? Bacalhoada, né? Que é melhor, né? Tudo lindo, tudo gostoso, tudo cheiroso, as pessoas comendo. E o homem não tem jeito, ele tem um pacto com o diabo. Ele diz: tudo bem, usa seu prego. E de repente o diabo, ele entra arrastando uma carniça, um animal morto podre. E eu não sei se você já sentiu um cheiro de animal podre. As vísceras estavam abertas, caindo bernes pela cozinha. E o diabo, ele foi entrando com aquele animal podre, e ele pendurou o animal no prego. E o homem veio desesperado, porque a família que estava comendo, feliz, alegre, ela começa a fazer náusea e começa a querer vomitar ali na mesa, na hora daquela janta.
O ambiente de alegria, de paz, de harmonia, ele se desfaz, e todo mundo está com nojo daquilo que está acontecendo, e ao mesmo tempo não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, e o homem ele vem tirar satisfação com o diabo, e o homem ele vem dizer assim: olha, você não pode trazer essa carniça para dentro da minha casa. E o diabo vira para ele e diz assim: pera lá, a casa é sua, mas o prego é meu, eu uso ele da maneira que eu quiser. E o que eu quero dizer para você é exatamente isso. A nossa vida é muito grande, né? A nossa vida familiar é como uma casa, ela é enorme, ela tem muitos quartos, ela tem muitos ambientes, mas se a gente permitir uma brecha pequenininha do tamanho de um prego, se a gente permitir que algumas coisas pequenas, como um prego do diabo, entre na nossa casa, entre na nossa família, é o suficiente, meus irmãos, para ele desestruturar toda a nossa família, trazendo as suas carnices, as suas imundícies, acabando com a nossa família. Eu disse para você no começo dessa reflexão, que eu terminaria pelo começo. E eu quero dizer para você: cuidado com as coisas pequenas que a gente permite dentro da nossa casa, que roubam a nossa paz, que roubam a nossa alegria, coisas tão bobas que às vezes são portas para grandes brigas, que tornam nossos lares radioativos como Pripyat, insuportável, mortífero e por muito tempo. Tem famílias hoje remoendo coisas de 30 anos atrás. Tem famílias hoje sentindo o cheiro de carniças que foram trazidas para dentro de casa pelo diabo 15 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Isso tem destruído muitos lares. A família é a instituição criada por Deus, a primeira de todas. É a menina dos olhos de Deus, e é por isso que ela está sob ataque. A segunda instituição é a igreja, mas o diabo ele sabe que quando ele destruir a família, ele consegue por tabela destruir a igreja também, porque uma depende da outra. E é por isso que nós precisamos fortalecer as nossas famílias, porque a gente deve lembrar que a família, ela também é um lugar para sorrir, é um lugar de presença, aonde Deus criou esse lugar para nós sermos fortalecidos, e até na fé. O apóstolo Paulo ele nos disse que às vezes a mulher santifica o marido santifica a mulher. Aquele que está fraco é fortalecido por aquele que está mais forte. Família é para isso, meus irmãos, é por isso que família é para sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vou chamar a Liz, minha família, pedir para ela estar orando por nós nesse momento. Meus irmãos, eu não vou limpar o microfone porque eu beijo a boca dela, o que é ela pegar o microfone? Não precisa, né? Pai, nós queremos louvar o Teu nome por esta palavra poderosa que veio de encontro ao nosso coração. E queremos nesta hora, Senhor, clamar pelas nossas famílias, pedir que o Senhor continue cuidando de nós, nos fortalecendo, abençoando os nossos lares, ó Deus, nos livrando dos pregos do maligno, das ciladas que Ele tem contra nós. Pai, blinda a nossa casa, blinda a nossa família e nos faz, Deus, homens e mulheres segundo o Teu coração, que abençoe os nossos lares, ó Deus, aqueles que não Te conhecem, que possam ser abençoados através da nossa vida, Senhor. Aqueles lares, ó Deus, dos nossos irmãos que estão aqui, que estão talvez, ó Deus, quebrados, precisando de restauração. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor restaure, que o Senhor entre com a providência, que o Senhor visite, e ó Deus, que para a alegria dos nossos, eles possam dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor a Tua proteção, Pai, a prosperidade vinda do Senhor, a alegria, Deus, o renovo, a vida, Senhor. Sopra vida nos lares aqui representados, sopra, Senhor, alegria, comunhão, a paz, ó Deus, que o Teu Espírito Santo reine, ó Deus, em cada lar.
o lar, ó Deus, da família Manancial, que a tua presença possa inundar, que a tua presença possa encher, que a tua presença possa transbordar os nossos lares, ó Deus, e que o mundo possa ver a diferença que o Senhor faz na nossa casa. Abençoa, Senhor, a minha família. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Obrigada porque o Senhor não nos deixa faltar nada. Obrigada porque o Senhor é o nosso sustento, é o nosso socorro presente na hora da angústia. Obrigado porque o Senhor é o nosso consolador, o nosso Pai, o nosso tudo, Deus. E nós entregamos a nossa gratidão ao Senhor. E pedimos que o Senhor continue conosco. Nós temos a certeza de que essas mensagens, que essas reflexões, ó Deus, vêm do teu coração e hão de fazer morada, hão de fazer a diferença na nossa vida. Nos ensina, Senhor, a praticar, a colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido com o Senhor. E que as nossas famílias sejam para sempre, como nós temos aprendido aqui. Fortalece o nosso lar, fortalece o nosso coração, fortalece, Senhor, a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Convido a Ariane, ela vai assumir a palavra. Deus esteja abençoando, então, os nossos lares, as nossas famílias, né, um restante de noite muito abençoado. Novamente, feliz Dia das Mães. Eu quero também aproveitar para dar boas-vindas à nossa visitante, né? Sobrinha do Will, não é? Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Eu não vejo mais algum visitante, se tiver, sinta-se também muito bem-vindo aqui em nosso meio. Amém, glória a Deus. Que os céus estejam abertos sobre a sua família. Que as portas dos céus estejam abertas sobre a sua família. Nesse momento, eu convido você a declarar comigo que se abram os céus, que o reino de Jesus se estabeleça no nosso meio, em nós e através de nós. Amém? Toma
nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas famílias, tudo aquilo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor ainda vai fazer, tudo aquilo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tem preparado para nós. Nós, Espírito Santo de Deus, depositamos a nossa confiança no Senhor e pedimos, Espírito Santo de Deus, que se abra os céus sobre as nossas vidas. Abençoe a nossa semana, abençoe os nossos dias, Pai, e que nós possamos, Espírito Santo de Deus, a cada dia buscar mais intimidade com o Senhor, buscar mais a Tua face, Jesus. Entregamos, Espírito Santo de Deus, a nossa família em Tuas mãos, as nossas mães, entregamos, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que for feito na nossa família em Tuas mãos, e declaramos, Senhor, que somos família para sempre. Nós declaramos que somos abençoados e que nós e a nossa casa servirão ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Espírito Santo. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Assim nós estamos encerrando. Que Deus esteja abençoando cada um de nós. Uma semana de muita graça, de muita paz a todos. E no domingo que vem, com a graça do Senhor, nós estamos aqui novamente. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todas as famílias espalhadas pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma semana de graça e paz a todos, irmãos.